vocês falaram assim, esse disco, não que o Renato não seja, né? Mas ele ainda é mais confessional, mais para dentro, na minha opinião. A Ju vai falar disso melhor, se ela acha também isso. Porque a Legião tem um pouco isso, né? O primeiro álbum, acho que o Tapiev comenta algo Sim. parecido, assim, eu Sístole não vou diástole, né? Ele fala. isso, eu não lembrava o termo que ele tinha utilizado. Sístole e diástole. Que o primeiro é um disco para fora, político, gritado, berrado, tal, babá. O segundo já é um disco, o segundo Legião Urbana 2 é um disco para dentro, voltado para si. Que país é esse, mais uma vez, para fora? O Quatro Estações, embora solar, né, Ju? Ele também é um disco voltado para si, né? As letras e tudo. E esse consegue de tudo um pouco, mas ele é um disco pesado, triste. E o Renato tem consciência disso e disse nas entrevistas de lançamento do álbum que era consciente, que ele queria letras grandes, músicas grandes, porque o tema que eles estavam atravessando ali, essa fase que ele principalmente, que é o autor de todas as letras, estava passando. E quem acredita em signo, né? Eu, como um bom ariano, entendo o Renato assim, não vai falar dos outros, vai falar de si mesmo, né? Tinha uma letra minha que eu fiz no final da minha adolescência que eu falava: eu não faço análise, eu escrevo poesia. Tipo assim, que era uma forma de eu me conhecer, era externar essas coisas que me afligiam, né? E tá refletido ali o lance das drogas, nas faixas, quando a gente for fazer os faixa-faixa, o faixa-faixa a gente vai falar. A crise, o desemprego, a violência, tem tudo isso. E eu concordo com o Felipe no lance da sonoridade. É o disco, dá para dizer que é o disco progressivo da Legião Urbana. Ouso dizer, Felipe, que na discografia brasileira não tem nada parecido. Nem aqueles discos da década de 70 ali do Terço e tal, não tem uma sonoridade assim de um disco muito voltado para o progressivo mesmo, né? Eu tô falando não progressivo de yes e tal, mas aquela coisa assim dos temas recorrentes, das coisas meio se repetirem, ter os trechos, ter abertura, vinheta, músicas longas, longas suítes, né? A Metal Contra as Nuvens tem 3 partes, 4 partes, se não me engano. Uma música pop não é caracterizada por ter 2 partes apenas e tal. Isso me atraiu muito na época. Em 91 eu fiz 20 anos. Então, assim, eu já estava quase um jovem adulto. Isso me atraía muito. Como tá, Ju, o Renato Russo letrista nessa fase para você? Pleno, está em pleno voo, assim. E eu vou citar um verso de Lasdor, porque acho tocante acreditar nisso do signo, Salzito. Quando você cita o signo, vamos que o Renato também gostaria de você conduzindo uma live falando de tudo isso. Bom, ele é um letrista que está dando de frente com o axé e o sertanejo. A era Collor, ela é conhecida também não só pela devastação econômica, mas pela devastação musical. Me desculpem E aí da vocês. cultura, né? Mas Acabou. a gente está numa fase de ascensão do axé e do sertanejo. Então, para um disco do Legião Urbana vender 465 mil, depois o dado até atualiza esses números para 700 mil, ele é um platina duplo, vai bem também, mas atesta o valor de quem queria ouvir Legião Urbana. Porque não tem nada a ver com o que estava acontecendo com o cenário musical da época. Nada, né? A gente está falando de um Renato Cavaleiro templário que se coloca à mercê do amor, se coloca à disposição da vivência amorosa em todas as suas instâncias. Mais uma vez, e aí eu gosto muito quando ele faz uma menção numa entrevista a Teatro dos Vampiros, que ele fala assim, você que escutou Baden-Meinhof Blues, Fábrica, Índios, que país é este? Mais do mesmo, há tempos e perfeição, você vai entender o Teatro dos Vampiros. Falei, gente, peraí. Se você ouve Legião Urbana, você vai entender o 5. Porque o 5 é esse teatro todo dos vampiros, né? Ele é uma exposição do Renato voltado para si,
num movimento de entendimento da vida, mas super profundo. Então, às vezes, eu sempre fico me perguntando, e quando eu estava analisando para o livro, eu ficava me perguntando, ele é triste ou ele é profundo? Porque quando você lê um Thomas Mann, que não é uma leitura fácil, é muito reflexivo. E a gente tende a confundir essas coisas e falar, pô, mas que bad, né? Mas que tristeza, que coisa. Eu não sei se é um disco de letras tristes, não. Eu acho de muita autorreflexão. É um sujeito que está se dispondo a pensar a vida. Tanto que a gente tem momentos alegres no lado B. Só que o lado A é uma incursão. Eu não vou nem me estender muito, porque eu quero que o Lipe fale antes do faixa a faixa também. Mas Metal contra as Nuvens é esse mergulho. Então, é como se a gente mergulhasse no mar, para usar aí Vento no Litoral, essa imagem, a gente mergulha no oceano, mas no fundo. E a gente vai emergir nesse lado B com a alegria, com as possibilidades, com tudo que poderia ter sido e não foi. Renato é muito profundo. É isso mesmo. Eu gosto do pessoal desse canal, gente. Mas é isso. Lipe, vai, antes do faixa a faixa. Já entra no... Não, com certeza. Rapidinho, Felipe, só uma parte. Eu acho ele profundo, isso tudo que a Ju falou, mas eu acho ele triste porque ele tem Vento do Litoral. Um álbum que tem vento no litoral não tem jeito. Fala, Felipe. Não, vamos começar então por Vento no Litoral. Por que esse álbum não é simplesmente triste? Triste é a definição mais óbvia dele, assim, mas a primeira coisa que vem na nossa cabeça quando escuta. Mas ele é um álbum de melancolia, de desalento, mas ele não é um álbum de desespero, nem de falta de esperança. Mesmo em Vento no Litoral, ele fala que eu vou cuidar de mim, né? Eu quero ser feliz ao menos. O plano é a gente ficar bem. Eu acho o Vento no Litoral uma música para alguém que já morreu, apesar que o óbvio seria ele fazer para o Scott não estava morto, né, quando ele fez a letra, mas para mim sempre amor foi. Que se acabou. Independentemente se é um fim físico ou um fim só emocional, tá falando sobre isso, mas o álbum inteiro tem essas mensagens, mesmo no momento mais profundo de tristeza que ele coloca ali, depois ele volta e diz, né, as coisas vão melhorar, né, nossos dias não vão terminar assim, né, apenas começamos. Então ele nunca é um disco de desalento completo, de desesperança. Em nenhum momento o Renato Russo, que se descobriu o portador do HIV e que estava extremamente decepcionado e assustado com a crise econômica do Brasil, a situação do Brasil como um todo, em nenhum momento ele está em desespero. Ele acredita que as coisas ainda vão melhorar, ainda há por que lutar, por que continuar vivendo. E então essa mensagem que está no 5 e muitas vezes que não está nos 4 estações, que muitas vezes 4 estações, que é um disco mais solar, mas tem letras que não tem essas conclusões. Tem letras que, no final das contas, a conclusão que a letra te leva não é que ainda tem alguma coisa para acreditar. Aqui sim, aqui o tempo inteiro, ele está no momento em que ele está tão maduro, em que ele está tão seguro de quem ele é naquele momento, que ele consegue transmitir a esperança no pior momento da vida dele, que é portador do HIV, como ele se descobriu, que ele chegou a pedir para fazer testamento e tudo mais, e achou que ia morrer imediatamente, né?